paz do Senhor, povo de Deus. E que essa paz esteja entrando verdadeiramente dentro do teu lar e dentro da tua casa. E dentro das tuas causas e de todos os seus planos que você tem feito e tem colocado o Senhor na direção. Quero compartilhar uma palavra contigo nesse dia de hoje. Uma palavra muito bem conhecida, se encontra em Gênesis 50. O versículo é o 20. Capítulo 50, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Gente do céu, que palavra é essa? Que palavra bendita é essa? Uma palavra muito bem conhecida que fala sobre José, da conclusão que tudo que aconteceu na vida de José está no Gênesis 50. Gênesis 50, Jacó, que já era Israel, que já estava resgatado no Egito, já estava suprido de todas as necessidades, ele já era morto. E os irmãos de José falaram: agora complicou. Porque enquanto o pai era vivo, José poderia manter a promessa de nos manter em vida. E agora, o que faremos? E José, sabendo desse conflito deles, nessa mente deles, achando que o irmão se vingaria, o irmão vira para eles e fala assim extraordinariamente: Ei, vocês não entenderam ainda? O mal que vocês tentaram contra mim, o Senhor tornou em bênção, tornou em coisas boas. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem? De quem? De qualquer um? Do mundo? Não. Cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele disse assim: aqueles que estão em mim se tornam um só, assim como eu sou com o Pai. Acho que é por isso que Paulo declara: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O intento de todo o Evangelho de Cristo é Ele estar dentro de nós, para habitar dentro de nós e nos transformar, resgatar aquele de outra hora que se perdeu. Se perdeu aonde? Se perdeu quando desobedeceu, se perdeu quando começou a cair. Mas o que mais é extraordinário é que quando Cristo vem nos moldando, Ele nos molda também até mesmo nas provações, nas dificuldades. Aquilo que você acha que é tempestade, aquilo que você acha que é deserto, aquilo que você acha que é vale. Ei, a mesma palavra diz que Deus jamais vai deixar o homem ser provado daquilo que ele não possa suportar. Tá difícil as coisas aí? Deixa eu te falar uma coisa. Você é forte. Você aguenta. Porque senão Ele não permitiria. Porque afinal, você é cristão. Você acredita em Cristo Jesus. Então Ele está contigo aí dentro. José, em nenhum momento, ele parou de acreditar, de confiar. E ele não mudou por causa das situações que ele passou, por causa das dificuldades que ele enfrentou. Oh, pelo amor de Deus. Não era aceito na família. Não era aceito pelos seus irmãos. Foi escorraçado, espancado, jogado, vendido, defamado. Gente do céu, o que esse homem passou? Mas em nenhum momento ele para de ser quem ele é. Os irmãos corruptos queriam que ele fosse corrupto também. Não foi como eles, tentaram matar ele, espancando ele. Olha só, provações só porque sonhou, só porque teve uma revelação daquilo que ele era. E as limitações daqueles seus irmãos eram o quê? Vai ser líder sobre nós. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa.
Nossa mente, os nossos sonhos são muito pequenos. A nossa visão é muito limitada. Você alcança aí uns 20 metros, você consegue identificar, 30 metros você consegue identificar. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, tá na hora de enxergar o macro, aquilo que é grande, meu amado. Mas para isso em Apocalipse vai falar assim, ó, ei, aconselho que de mim compre colírio. Esse colírio é para quê? Para quê? Para abrir os seus olhos espirituais e enxergar aquilo que o Senhor quer para a tua vida. Ele não quer simplesmente um sonho que você está querendo, você está sonhando, eu sonho isso, eu sonho aquilo. Não, Ele quer te dar muito mais. Ele quer destravar a sua visão espiritual, não somente pelas necessidades, mas acima de tudo pelo reino que há de vir. O reino de Cristo que é manifesto em nós. E nós só conseguimos enxergar quando nós deixamos de enxergar o reino natural para enxergar o reino espiritual. José foi o mesmo na casa do pai. Ele foi o mesmo quando foi vendido. Ele foi o mesmo quando ele foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. Ele foi o mesmo quando ele foi tentado na casa de Potifar. Ele foi o mesmo na prisão, não deixou de ser quem ele era. Ele foi o mesmo quando teve que revelar. Ele foi o mesmo a aceitar o tempo de provação. Ele foi o mesmo quando ele subiu no poder e não deixou de ser quem ele era. Eu te convido a ser o mesmo, mas com a integridade de Cristo Jesus dentro de ti. Eu não estou dizendo que você tem que ser o mesmo quando você aceitou a Cristo, não. Eu estou dizendo para você pegar e pedir para o Senhor trazer à sua memória aquilo que outra hora Ele planejou e sonhou pela tua vida. Ele não sonhou para eu ser simplesmente o caráter que eu fui criado desde a minha infância, desde a minha adolescência, desde a minha vida adulta, desde a minha vida caída, que se corrompeu nessa terra, nessa carne caída. Não, isso daí não gera em mim o caráter de Cristo. Isso aí gera um caráter caído, um caráter terreno. Mas quando Cristo ele quer moldar o caráter dele, ele quer voltar. Não é simplesmente aceitar Cristo, não. Simplesmente levantar as mãos, não. O que Cristo quer para conosco é o reino. Mas para entrar no reino tem suas qualificações. Uma das qualificações para a entrada do reino é ter a mente de Cristo dentro de você. E a mente de Cristo não é só simplesmente pensar como Cristo pensaria. Não, é deixar Ele moldar o teu caráter, o teu ser. Daí você vai entender que em meio às dificuldades, em meio às guerras, tribulações, você descansa no meio da guerra. No meio da tempestade, você dorme. No meio do vendaval, você descansa. E quando acorda, ei, quieto. No meio do deserto, você caminha refrigerado como a nuvem. À noite, você tem uma coluna de fogo para te esquentar. Isso é caminhar com Cristo. Isso é andar com Ele e não temer o mal. Só se conhece alguém quando se anda do lado dela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus Cristo está aí do teu lado? Se Ele está aí do teu lado, entenda bem uma coisa. José tinha tudo para matar os irmãos dele. Não matou por quê? Por quê? Porque ele alcançou a plenitude do poder. Ele tinha dinheiro agora, ele estava satisfeito. Não, meu querido, não. Não era simplesmente um sonho que ele tinha revelado. Ele revelou que existia coisas extraordinárias sobre a vida dele. Quer mais uma? Não era somente um poder na terra. Ele recebe a revelação dos trigos, e aconteceu. Mas ele também recebe a revelação das estrelas, ou seja, coisas celestiais. As estrelas estão no céu, meu querido. Então são reino, são galardão. Porque quando José tem essa revelação das estrelas, ele fala assim, 11 estrelas, e o sol e a lua
se inclinavam para mim. Recebe essa revelação. Ele recebeu uma revelação do galardão que ele ia receber, de honra que ele ia receber, porque a mãe dele, nessa revelação, já tinha falecido. Então a mãe dele não estava em vida, ou seja, não tinha nenhuma conotação para a mãe dele se inclinar aos pés dele. Ou seja, era uma revelação de reino sobre a vida dele. E só se tem galardão aquele que tem aliança com Cristo, aquele que conhece a Cristo, e conhecer a Cristo é guardar a palavra dele e viver os seus mandamentos. Isso daqui é só um pequeno pedaço de um pão diário dele, um pequeno entendimento da palavra dele. Viva isso na sua vida e você vai saber que essas provações não é para te matar, essas provações é para forjar e demonstrar quem é você no meio da dificuldade. Que Deus venha te abençoar e te guardar. Que o Senhor cada vez mais te dê força nessa caminhada. E que Ele seja o seu refúgio, Ele seja a tua paz. E acima de tudo, Ele seja o amor dEle sobre a tua vida. Ame mais, perdoe mais, viva mais a graça e o poder de Deus. Deus abençoe e até a próxima.